Olá, eu sou Walter Maciel, estou aqui com meu sócio Eduardo Carlier, corresponsável pela gestão dos fundos de renda variável. Edu, nós começamos o ano aí já com um cenário bastante interessante, com muitos debates sobre como que a inflação iria afetar os resultados das empresas, com um ano eleitoral. A gente vinha com uma tese aí no final do ano passado de que varejo brasileiro ia sofrer muito, especialmente por causa do poder de compra, né, das classes C e D. E aí o Putin resolve invadir a Ucrânia e torna tudo ainda mais complexo e também mais interessante do ponto de vista de oportunidade. Como é que você está enxergando os efeitos, né, da economia global e da economia brasileira, né, do ponto de vista setorial? Como é que a gente está operando os fundos e que oportunidades você está enxergando? Olha, Walter, assim, os desafios não cessam, né? Eu acho que, infelizmente, a gente estava trabalhando em tentar capturar, olhando para frente, quando a gente ia ver o pico da taxa de juros e o pico de inflação. Isso foi postergado naturalmente, então a gente potencializou um pouco do cenário do que a gente viu no final do ano passado, né? Então acho que a grande somatória disso é um cenário ainda pior para as empresas que têm uma correlação com a inflação e custo em commodities, e melhor até para quem tem uma exposição de commodities. Então a cabeça estratégica ela não muda muito, mas acho que a equação ela fica um pouquinho mais interessante, né? Ela fica um pouquinho mais complexa, eu acho que é o melhor jeito de falar. Porque em algum momento o nível de petróleo que a gente está vendo, ela começa a jogar um pouco contra na própria demanda, olhando o médio e longo prazo. Então, se a gente começar a falar em cenários potencializados de petróleo para cima, eu acho que a gente entra num cenário mais potencializado recessivo. Então, acho que o mínimo múltiplo comum, que é mais inflacionário e mais recessivo, ele toma um grau de dificuldade um pouco maior. Isso não quer dizer... Desculpa te interromper, a gente estava falando agora há pouco, fazendo o nosso podcast macro, né? A gente está vendo num primeiro momento, né, uma pressão inflacionária muito maior, porque preço de energia e de commodities de modo geral, se a gente já achava que estavam em patamar muito alto, agora subiram muito, né, nos últimos 30 dias, mas ao mesmo tempo isso vai provocar um efeito de menor crescimento no mundo todo, né? Exatamente, é mais recessivo, então ele é inflacionário e recessivo. Ele é uma oportunidade ainda para a parcela de commodities na Bolsa, com seus desafios. A gente está fazendo um podcast no dia seguinte de um anúncio de aumento de gasolina de perto de 20%. Então, esse nível de choque ainda é preocupante para tentar entender os efeitos secundários, olhando o impacto na economia para frente. Mas acho que assim, a cabeça continua a mesma, infelizmente potencializou. Então, é muito difícil ainda se animar de uma forma consistente com a parte doméstica da Bolsa, e pelo outro lado, acho que a parte internacional, a parte comoditizada ainda tem uma oportunidade gigantesca, com seus desafios. A gente viu como é que a Petrobras sempre estressa na hora da discussão do modelo de preços dela, e por enquanto tem se mostrado que sempre entrega. Então, acho que a oportunidade naqueles calls que a gente já vinha acompanhando com alguma consistência no passado, como era Petrobras, olhando um pouco mais de perto o Vale do Rio Doce, a gente tem uma exposição em Gerdau muito interessante na carteira ainda. Acho que esses plays continuam se beneficiando. Antes de entrar nos single names, quer dizer, você está dizendo o seguinte: nesse momento você vê como os grandes vencedores são as empresas exportadoras de commodities e os grandes perdedores, os plays mais domésticos. Exatamente. Que vão estar enfrentando uma economia mais fraca e com pressões inflacionárias maiores, não só locais, mas também advindas desse choque do petróleo. Exatamente. Eu acho que o setor que ele fica mais sub júdice é o setor de bancos. Porque a gente viu o impacto da guerra afetando muito o setor bancário, principalmente na Europa, dado uma exposição maior que eles têm à Rússia e dado os impedimentos na parte de pagamentos com SWIFT, por exemplo. Então esse é um setor que o asset class ficou muito pesado com a guerra da Ucrânia e que transmitiu um pouco da performance para o Brasil.
O setor bancário do Brasil não tem exposição nenhuma à guerra da Ucrânia, mas como o asset class está sofrendo lá fora, aos bancos lá fora. Ele está sofrendo em conjuntura. Então, isso pode ser uma oportunidade, né? Então a gente acha que ele é uma oportunidade, os bancos ainda estão muito baratos aqui no Brasil. Você tem um ciclo de inadimplência que ele vem a pior, né, é inevitável, mas ainda no relativo com o que a gente está vendo nos outros setores, ainda com alguma característica de oportunidade olhando para frente. E falando de Petro, você estava mencionando agora há pouco do fato dela, o mercado está sempre achando que o governo vai fazer uma intervenção, vai mudar a política de preço de petróleo, o mercado acaba esquecendo que tinha que ter 3 conselheiros independentes, tem 6, que uma mudança na política de preço da Petrobras passa pelo Congresso, não é tão simples de fazer, que a gente teve uma presidente que foi impeached não muitos anos atrás por desrespeitar, né, por não ter responsabilidade fiscal. E aí, voltando, em função desse receio todo, que acaba que não é confirmado, né, seguidamente, o que não quer dizer que em algum momento não possam fazer. A Petro hoje trabalha com muito desconto para os peers internacionais? Ela trabalha com desconto e ela ficou para trás, porque todos os peers ligados a petróleo andaram muito bem por motivos óbvios. Acho que a guerra reprecificando o petróleo, ela levantou o setor como um todo. Só que como a Petro entra sempre numa discussão sobre política de preços, a dúvida fica alta e ela underperforma. Acho que tem uma questão, uma dúvida às vezes no mercado, se a Petro ela é um low beta com relação ao próprio petróleo. Porque quanto mais ele sobe, mais a discussão de política de preços fica presente. Assim que resolve a discussão de política de preços, ela começa a andar um pouco mais em linha. Infelizmente, a gente ainda tem um cenário eleitoral para debater com um horizonte de um ano, que ficou, dado a guerra, em segunda, ficou no carro do passageiro nesse momento. Mas acho que ele ainda é relevante para olhar o médio e longo prazo, mas assim, é inegável que a Petro, no nível de valuation que está e gerando dividendos que está, com um barulho menor de política de preços, ela ainda continua uma oportunidade. Então acho que segue o jogo, mais tensão, o mercado está volátil, requer um pouquinho de cautela na administração como os fundos. Existem oportunidades que devem se materializar mais para o segundo semestre, na minha cabeça, com relação à parte doméstica. Obviamente, se a gente tiver um cenário de inflação que dê algum conforto para a gente conseguir projetar os números de earnings e de lucros das empresas de uma forma mais crível, mais consistente. A gente tem se posicionado como uma das casas mais pessimistas em relação aos players locais de e-commerce, né? Normalmente no mercado, primeiro ano passado, né, tinha um fla-flu muito grande de Magalu ou Via Varejo. A gente acabou que era negativo, não de torcer contra, de achar que nenhuma das duas ia conseguir mostrar muito progresso, dado não só a deterioração econômica e também o aumento da inflação, tirando o poder de renda do consumidor, mas também pelo quadro competitivo, né, de ameaças de novos entrantes. Sim. E o que a gente viu no final do ano foi que, por exemplo, o Mercado Livre acabou tendo uma performance relativa muito melhor, né? Sim. Como é que você está olhando esse setor e olhando para o nosso menu, para o nosso cardápio de opções de investimento de ações em bolsa? Quem são aí os sobreviventes? Quem são aqueles que podem entregar bons resultados e que você acha que podem dar alegria na carteira daqui até o final do ano? A gente não gosta da opção ligada ao mercado doméstico como um todo, principalmente o varejo, principalmente alavancado a crédito, principalmente com muito concorrente ainda. Então acho que o e-commerce nesse momento ele parece num ponto desfavorável. E-commerce mais ligado à loja física, como é o caso das empresas que estão desenvolvendo as plataformas de omnichannel, sofrem muito nesse momento. Então, acho que o mercado tem a lembrança de que, tudo bem, a parte digital vai muito bem, mas carrega a parte física, que num cenário de economia que a gente está, ainda é um drag e deve continuar por muito tempo. Então, quem não tem uma exposição tão pronunciada costuma ser melhor. Então, acho que a preferência por Mercado Livre, ela fica muito clara nesse momento. Mas acho que assim, os sobreviventes do varejo, olhando para frente, são aqueles que conseguem passar preço, têm produtos muito bem definidos, com a concorrência um pouco
menos selvagem, e existem essas opções. A gente tem isso na carteira também. A Arezzo, por exemplo, está conseguindo entregar um resultado espetacular, crescendo gigantescamente em cima de 2019. Teve um pouco de consolidação, comprou outras empresas, mas é um destaque assim violento, é um oásis perto do que está acontecendo na parte doméstica local como um todo. A gente tem uma pequena aposta numa empresa que chama Track and Field também, que é um varejo de nicho que foi amplamente beneficiado pelo momento que a gente está. Mais informalidade no jeito de vestir, mais home office misturado com office. E um público mais de alta renda, né? Público de alta renda. Então eles estão conseguindo crescer a despeito do que está acontecendo no varejo. Mas acho que são casos muito específicos que são difíceis de você generalizar para o que está acontecendo na parte doméstica como um todo. Então tem sobreviventes. Acho que a gente olha de perto o que está acontecendo com as clássicas empresas de qualidade ao longo do tempo. Então a gente gosta um pouco de Raia Drogasil. Quem conseguir se beneficiar com a eliminação da concorrência num cenário desse, acho que sai mais forte para frente. Infelizmente a gente está vivendo períodos de choques diferentes no último ano. Então tem sido difícil coordenar a trajetória da recuperação de venda, recuperação de margem. Tem muita incerteza com relação à volatilidade dos resultados. Se você pudesse listar hoje, quais são as 5 maiores apostas dos nossos fundos? A gente gosta muito de TOTVS, a gente gosta muito de Arezzo, a gente tem uma aposta importante em Banco do Brasil, em Bradesco, depois do resultado. A gente acha que o banco sofreu muito. A gente tem uma posição interessante também em Track and Field, a gente tem um pouquinho de Vibria, todas entre 3% e 5% do fundo. Maravilha. Tá bom, bom? vamos acompanhar o que acontece. Mês que vem a gente volta com mais atualizações. É isso aí, pessoal. Muito obrigado.